In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Exorcismo, do Thomas B. Allen, é um dos livros mais aguardados do ano pelos leitores da Dark Side Books, que botou capiroto na história e a galera fica nervosa, né? E esse livro me tirou de uma ressaca literária muito tensa e eu não sei bem a quem que eu tenho que agradecer nesse caso, mas hoje eu tô aqui pra dar 3 motivos pra vocês lerem essa obra já. Primeira coisa que vocês devem saber é que esse é um livro de não ficção. O Thomas B. Allen é um jornalista que descobriu uma testemunha viva de um exorcismo que aconteceu em 1949 e ele foi investigar a coisa toda. O caso do menino que foi possuído por forças malignas sempre foi comentado com muito mistério, muita descrição, mas as poucas notas que saíram a respeito do caso foram suficientes para instigar a curiosidade e a imaginação de um certo escritor de terror que vocês conhecem muito bem, chamado William Peter Blatty. Ele não teve muita ajuda dos envolvidos no exorcismo na época, mas mesmo assim escreveu o livro O Exorcista, que acabou se tornando um fenômeno literário e cujo filme assustou muita gente e levou os psiquiatras a analisarem um fenômeno que eles chamaram de neurose cinematográfica. A galera assistia o filme, passava mal, ficava bolada e tal, começava a ver coisas depois disso. Enfim, acho que todo mundo tem uma história pra contar quando o assunto é filme do coisa ruim, né? Então, sabendo disso, a gente pode ir pra lista dos 3 motivos pelos quais você deve ler Exorcismo. O primeiro deles é o cuidado jornalístico. Mesmo sendo um livro de não ficção, o Exorcismo chama atenção tanto quanto um livro de terror na prateleira da livraria. O Thomas Allen tentou reconstituir um dos casos mais famosos de possessão demoníaca da história e, levando em conta que nem a igreja comenta muito a respeito desses casos, então esse aqui é um dos documentos mais completos a respeito disso. Ele é uma referência no assunto para demonologista, padre, teólogo, psiquiatra, enfim, todo mundo que tiver interesse no assunto. Curiosamente, é um livro que poderia ser facilmente destruído pelo próprio autor se ele carregasse o texto com impressões e crenças pessoais. É uma linha muito tênue, já que esse tipo de assunto divide a opinião geral. Tem gente que acredita e se assusta na história, tem gente que não acredita e ri dos amiguinhos, tem gente que diz que não acredita, mas reza 3 Pai Nosso antes de dormir. Então o cuidado do Thomas Allen aqui é bem interessante porque ele fez o possível para trazer uma história mais detalhada e minuciosa, só que deixando para o leitor o trabalho de absorver o que é relevante para ele ou não. O Thomas entrevistou várias pessoas que estavam envolvidas ali no caso do exorcismo, incluindo o padre Walter Halloran, e entregou para ele uma cópia de um diário que mantinha ali registrado tudo o que aconteceu durante o exorcismo por um padre que estava conduzindo isso, né? Para descrever o caso do Rob. Na verdade, esse é o nome falso do menino, ele botou esse nome ali para preservar a identidade dele. E esse Rob começou a brincar com uma tábua Ouija, e aí quando ele viu, ele estava entregue a uma entidade maligna ali que se apossou dele. O autor dividiu a história em 14 capítulos que vão contando tudo o que aconteceu com o Rob durante esses 3 meses, mais ou menos, de forma linear e progressiva. Fora todas as notas e referências bibliográficas que ele colocou no final da obra e que ajudam um leitor mais curioso a buscar informações a respeito disso. Também tem um capítulo que é dedicado a comentários de psiquiatras, jesuítas, teólogos, todo mundo ali que tem uma opinião pra dar a respeito do que realmente aconteceu com o Rob. Então são coisas pra você pensar. Motivo número 2, o caso detalhado. Os 3 meses de tormento do Rob começaram por causa de uma brincadeira na tábua Ouija. A tia do menino ensinou ele a brincar com esse treco, aí alguns barulhos começaram a aparecer na casa e tal. Só que depois da morte dessa tia, os episódios começam a acontecer com o Rob, ele que baixa o demônio nele toda noite. A princípio eles achavam que era o caso de um poltergeist na casa, só que a parada foi evoluindo de uma forma muito tensa e ninguém sabia dizer o que diabo estava acontecendo. Os objetos se moviam sem interferência do Rob, arranhões e palavras começaram a aparecer pelo corpo dele todo. E cara, poderia ser qualquer coisa assim, poderia ser o diabo, poderia ser um demônio, poderia ser até a tia dele tentando falar com ele. Que tia horrorosa, né? Seja lá o que tenha acontecido, realmente tem uma coisa que é muito verdade pra mim, absoluta, assim, e que eu acho que qualquer pessoa que tenha empatia vai sentir isso durante a leitura. Que tormento! O garoto sofreu demais, assim, com toda essa experiência. Os padres que estavam envolvidos ali no exorcismo já não dormiam há dias. Como era uma coisa que tinha que ser mantida em segredo, então eles tinham que levar a rotina diária deles normalmente, e à noite eles iam pra casa do Rob pra tentar expulsar o demônio do corpo dele. Isso, assim, sem previsão de melhora. Então até a família do moleque já tava num nível de estresse, assim, absurdo. Acho que uma das cenas que mais mexeram comigo foi do batismo dele. Então uma das tentativas do padre é, vamos ver, né, vou botar o Espírito Santo dentro do corpo do menino pra ver se ajuda alguma coisa. E foi, assim, uma cena bem perturbadora, eu diria. Foi um bagulho muito sério. Motivo número 3, o Diário do Exorcista. Um dos materiais que o livro traz é esse Diário do Exorcista, que ele documenta como tudo começou, o que estava acontecendo, tudo que foi realizado, o que surtiu efeito, o que não surtiu efeito porra nenhuma, até a conclusão de tudo 3 meses depois. E uma coisa que vale a pena dizer é que esse diário ele é transcrito e não fotocopiado. Então o autor removeu o nome e o endereço original que a família morava para continuar mantendo a identidade dele preservada. E bom, talvez ele tenha transcrito tudo, né? Talvez não. Aí fica aí
pro universo responder. O diário é um dos 3 documentos básicos do caso. 2 dos documentos são relatórios eclesiásticos, estão lá nos arquivos do Vaticano, nunca serão vistos por olhos comuns como o meu e o seu. E ele teve a cooperação do padre Halloran, que entregou esse diário pra ele, e também compartilhou algumas memórias do caso, né, porque ele também era uma das testemunhas vivas que estavam ali durante o exorcismo. Tem algumas discrepâncias entre tudo que é relatado no livro e o que o diário apresenta. Não são muitas, mas de qualquer forma, o autor fez o possível para preencher as lacunas com fontes primárias e secundárias, e ele vai sinalizando ao longo da história para evitar qualquer dúvida. Então, assim, não tem espaço para você duvidar do que o autor fez aqui. Ele fez o melhor que ele pôde com as fontes que ele tinha à mão. Então, considerando que não somos membros da igreja com acessos privilegiados a certos documentos que poderiam comprovar tudo que está escrito aqui, essa é a melhor descrição de um caso que realmente desafia a lógica e a razão. E se você procura alguma boa leitura sobre o assunto, o exorcismo com certeza é uma ótima fonte de informação. Para fechar, eu queria dizer que essa edição ficou genial. A guarda do livro traz a Ouija, que foi a brincadeira principal do Robbie, que fez ele começar a falar e ver coisas que ele não queria. Então vocês agora têm uma Ouija e a planchete aqui bem bonitinha pra começar a brincar e ter o seu próprio caso de possessão demoníaca. E todo exemplar vem também com a fitinha douradinha pra marcar a página. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, deixa um comentário aí que a gente continua se falando e até a próxima. Amém. Ele é uma referência no assunto pra demonologista. Ele é uma referência no assunto pra demonologista. Cara, demonologista.